Minha irmã usou minhas conquistas para construir uma carreira falsa. Expus ela publicamente e minha família me chamou de cruel. Eu tinha 27 anos quando finalmente decidi que não ia mais ser a filha invisível. Meu nome é Marina, e até alguns anos atrás eu era aquela filha mais velha clássica que tentava agradar todo mundo. Sabe o tipo? Aquela que mantém a paz, que é a responsável, que aparece para todo mundo mesmo quando ninguém aparece para ela. Eu trabalhava numa empresa de marketing digital de médio porte. Daquelas que promete crescimento mas na verdade só te mantém girando na mesma posição enquanto drena sua energia aos poucos. E eu provavelmente teria ficado lá, continuado me esforçando, continuado jogando o jogo deles, se não fosse por uma única conversa que virou tudo de cabeça para baixo. Mas antes de chegar nesse momento preciso falar sobre a minha família. Porque se você realmente quer entender por que aquele momento importou tanto, você precisa entender de onde eu vim. Eu cresci numa família onde aparências eram tudo. Minha mãe era professora universitária, sempre impecável, sempre com aquele ar intelectual que impressionava todo mundo. Meu pai trabalhava em finanças, o tipo de homem que usava relógio caro e falava sobre investimentos em jantares. E então tinha minha irmã mais nova, a Beatriz, 3 anos mais nova que eu, mas desde que ela entrou na adolescência, o mundo girava em torno dela. Beatriz era tudo que eu não era. Extrovertida, carismática, o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente. Ela foi aprovada em Direito numa federal concorrida, participava de todos os grupos de extensão. Já tinha estágio em escritório renomado antes mesmo de terminar o 3º período. Enquanto isso, eu era a filha quieta, estudiosa, que se formou em publicidade numa particular e conseguiu um emprego normal logo depois. Quando eu consegui minha primeira promoção para coordenadora de contas, meus pais mal comentaram. Parabéns, filha, distraído durante o jantar. Mas quando a Beatriz ganhou uma competição de arbitragem, minha mãe fez questão de postar no Facebook, no Instagram, mandou mensagem para todo mundo da família. Não era crueldade explícita, pelo menos não no começo. Eram só pequenas coisas. Meu pai apresentando a Beatriz para os colegas como a advogada da família, minha mãe comentando casualmente que Marina está bem no trabalho dela, fazendo propaganda. Essas coisas, a Beatriz me chamando de Marininha certinha, como se fosse um apelido carinhoso. Eu ria dessas coisas por anos, dizia a mim mesma que eles não queriam dizer nada com aquilo. Mas quando você escuta algo repetidamente, começa a acreditar. Aos 26 anos, eu já tinha subido para gerente de contas na agência. Não era diretora nem ganhava 6 dígitos, mas eu tinha uma equipe pequena, alguns clientes importantes, e estava começando a fazer nome no mercado. Ainda assim, todo almoço de domingo virava um especial sobre a vida da Beatriz. Ela tinha trocado de escritório 2 vezes em um ano, e de alguma forma, cada mudança era tratada como um upgrade estratégico. Meus pais chamavam isso de ser ambiciosa. Quando eu mencionei que preferia ficar numa empresa para construir experiência sólida, meu pai disse: Marina, algumas pessoas valorizam mais a estabilidade mesmo. Mas a pior parte, eles sempre me faziam sentir ingrata quando eu ousava mencionar qualquer coisa. Você é muito sensível. A gente se orgulha das duas de formas diferentes. Não fica com ciúme do sucesso da sua irmã. Eu não tinha ciúme. Eu só queria ser vista, ser ouvida. A rachadura final aconteceu no Natal passado. Estávamos todos na casa dos meus pais. Eu, a Beatriz, o namorado novo dela, um cara de sobrenome composto que trabalhava em consultoria, e nossos pais. Eu tinha acabado de fechar uma campanha gigantesca no trabalho. Meses de planejamento, uma estratégia digital completa que tinha triplicado o engajamento do cliente e gerado conversões recordes. Eu estava orgulhosa. Realmente orgulhosa. Então mencionei durante o jantar, de forma casual, achando que talvez gerasse alguma conversa além de silêncio. Mas ao invés disso, Beatriz largou o garfo e disse: Uau, então você finalmente fez algo realmente impressionante nesse seu trabalhinho de internet? Ela riu. O namorado dela riu também. Eu olhei para os meus pais esperando. Sei lá, alguma coisa. Um olhar. Uma bronca. Talvez isso não foi legal, Bia. Mas minha mãe só pegou a taça de vinho e disse: ela está só brincando, Marina. E meu pai? Ele me deu aquele meio sorriso e falou: Bom, quem sabe agora você não consegue aquele aumento que estava esperando. Eu não falei mais nada pelo resto do jantar. Não conseguia. Alguma coisa dentro de mim simplesmente quebrou. Foi como se eu visse os últimos 20 anos da minha vida num flash. Todas as vezes que fiquei quieta, que joguei pelo seguro, que deixei eles passarem por cima de mim enquanto me convencia de que estava tomando o caminho mais maduro.
Naquela noite deitei no meu antigo quarto, olhando para o teto, sentindo essa mistura estranha de raiva e vergonha. Eu nem estava brava com a Beatriz. Não de verdade. Ela era quem ela era. Eu estava brava comigo mesma. Por ter permitido. Por ter me diminuído para que eles ficassem confortáveis. Por achar que se eu apenas trabalhasse duro o suficiente, eventualmente eles me respeitariam. 2 semanas depois, recebi uma proposta de uma agência concorrente. Uma posição de diretora de criação. Salário maior, título melhor, mais autonomia. Eu nem tinha mandado currículo. Eles tinham ouvido falar da campanha que eu tinha liderado e entraram em contato diretamente. Pela primeira vez em anos, eu não hesitei. Eu disse sim. Na manhã seguinte, entrei na sala do meu chefe para dar meu aviso prévio. Ele era um cara decente, mas acostumado demais com gente ficando por migalhas. Quando contei que estava saindo, ele na verdade riu. Você vai se arrepender, ele disse, recostando na cadeira. Nunca vai encontrar nada melhor que isso. Eu nem respondi. Só sorri, apertei a mão dele e saí. 2 semanas depois, estava fazendo onboarding na nova empresa. Mas a história de verdade não começou até alguns meses depois, quando a poeira baixou. Quando comecei a aparecer em eventos da área com um cargo que fazia as pessoas virarem a cabeça. Quando gente que costumava ignorar meus e-mails agora estava pedindo reuniões para tomar café. Eu me sentia como se tivesse entrado numa versão alternativa da minha vida. Uma onde eu finalmente tinha permissão para ocupar espaço. E então recebi o convite. Um congresso de marketing e inovação digital. Palestrantes importantes, estandes de empresas, jantares de networking. Eu estava escalada para falar num painel sobre estratégias criativas para marcas emergentes. Era uma oportunidade enorme. Estava me preparando nos bastidores quando vi a lista de participantes. Minha antiga agência estava mandando gente, incluindo meu antigo chefe. O que eu ainda não sabia, o que ia virar tudo de cabeça para baixo, era que alguém da minha família também estaria lá. Alguém que não tinha ideia de que eu estaria participando, e que estava prestes a descobrir o quanto minha vida havia mudado. Foi quando tudo realmente começou a desmoronar. Mas vou chegar lá. Porque antes do congresso, antes da confrontação, antes da vingança que deixaria minha família inteira chocada, teve um último jantar. E nesse jantar, alguém cruzou uma linha que não podia ser descruzada. 2 semanas antes do congresso, eu voei de volta para casa para o aniversário da minha mãe. Eu quase não fui. As coisas estavam estranhas desde o Natal, e eu não tinha exatamente mantido contato. Mas ela ligou, disse que sentia minha falta, disse que queria a família toda junta por uma noite. Sem drama, ela prometeu. Só um jantar, Marina. Eu deveria ter sabido que era cilada. Desde o momento em que entrei, foi como se eu tivesse voltado para o papel que eles tinham me dado anos atrás. Marina quieta. A esquecida. A Beatriz e o namorado. Rodrigo, eu finalmente lembrei o nome. Já estavam lá, sentados no sofá, ela mostrando fotos no celular dele. Meu pai estava servindo drinks, minha mãe ajeitando a mesa obsessivamente. Eu trouxe flores. Ninguém notou. O jantar começou com champanhe. A Beatriz tinha acabado de ser promovida a sócia júnior no escritório. Ela tinha 24 anos. Eu não sabia como isso era possível, considerando que ela ainda estava cursando os últimos períodos da faculdade e trocava de emprego como quem troca de roupa. Mas lá estava ela falando sobre como o escritório era boutique, como os casos eram internacionais, como o sócio sênior disse que ela tinha. A visão mais afiada da nova geração. Meus pais estavam radiantes. Minha mãe não parava de tocar no ombro dela como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Meu pai levantou a taça. A Beatriz, o orgulho dessa família. Eu nem toquei na minha taça. No meio da refeição, Beatriz se virou para mim com aquele sorriso de canto de boca. E você, Mari? Como está aquele trabalhinho de fazer postagem para Instagram? Eu pausei. Respirei fundo. Eu não trabalho mais lá. Isso chamou a atenção deles. Minha mãe olhou para cima, garfo no ar. O quê? Quando foi isso? 3 meses atrás. Aceitei uma posição de diretora de criação na Vértice. Estou liderando toda a divisão de estratégia digital para marcas nacionais. Silêncio. Vértice, para contexto, era a agência mais quente do mercado. Aqui todos os criativos queriam entrar. Aqui estava roubando clientes das grandes há 2 anos. Meu pai piscou. Beatriz parecia confusa, como se eu tivesse falado em outro idioma. A voz da minha mãe saiu cortada. Você não nos contou. Não, eu disse. Não contei. Bom, parabéns, ela disse, mas o tom estava errado. Educado. Plano. Como se eu tivesse acabado de anunciar que ganhei um vale-presente de R$ 50. Beatriz soltou uma risadinha no copo dela.
Diretora, ela disse, arrastando a palavra. Uau! Não sabia que você era do tipo que liga para títulos. Daqui a pouco você vai dizer que tem carro da empresa e tudo. Eu sorri de leve. Na verdade, tenho sim. Mas o que eu mais gosto mesmo é do orçamento que me deram para montar a equipe do zero. Foi mesquinho. Eu admito. Mas pela primeira vez em muito tempo foi bom dizer em voz alta. Durou uns 5 segundos. Até minha mãe cortar. Marina, isso não é apropriado. Não precisa transformar isso numa competição. A Beatriz também trabalhou muito duro. Eu olhei para ela fixamente. Eu não disse que ela não trabalhou. Mas o clima tinha mudado. Meu pai já estava mudando de assunto, perguntando pro Rodrigo sobre a viagem que eles estavam planejando. Beatriz voltou ao modo propaganda falando sobre o apartamento que estava de olho, sobre como o bairro era em ascensão. E como tinha uma cafeteria artesanal em cada esquina. Eu me desculpei para ir até a cozinha ajudar a tirar as sobremesas. Não porque eu quisesse, mas porque precisava respirar. E foi quando eu vi. Na geladeira, preso por um ímã de lembrancinha de viagem, tinha um convite impresso. Um convite formal. Para o Congresso Nacional de Marketing e Inovação Digital. Em São Paulo. Com o nome da Beatriz nele. Eu olhei para aquilo por um longo tempo. Não porque ela estivesse indo, qualquer um podia comprar ingresso. Mas porque eu reconheci o convite. Era exatamente igual ao meu. Mesma fonte. Mesmo logo. Mesmas cores. Só que o meu nome estava listado como palestrante. O dela estava listado como participante premium. Foi quando eu percebi. Ela ia estar lá. No meu congresso. No meu painel. Tirei uma foto com o celular. Só por garantia. O resto da noite passou num borrão. Cada vez que a Beatriz ria me irritava. Cada vez que meus pais se inclinavam para ela com aquele olhar caloroso e indulgente que nunca me davam, algo dentro de mim se desgastava um pouco mais. Mas eu fiquei quieta, porque era isso que eu sempre fazia. Até a manhã seguinte. Acordei cedo, arrumei minhas coisas e desci para encontrar minha mãe fazendo café. Ela não disse bom dia. Só, você realmente não vai ficar para o almoço? Tenho uma reunião amanhã cedo, eu disse. Preciso me preparar. Ela sentiu, depois me olhou por cima da caneca. Marina, espero que você não esteja guardando mágoa da noite passada. Sua irmã é só animada. Ela não quis te ofender. Eu não estou magoada com a noite passada. Que bom. Estou magoada com os últimos 5 anos. Ela piscou. Como assim? A Beatriz me diminui sempre que estou aqui. Você deixa. Papai deixa. Vocês tratam como se fosse brincadeira, mas não é. Ela fala comigo como se eu fosse uma piada, e vocês agem como se eu devesse me sentir lisonjeada pela atenção. Ela não respondeu. Sabe que eu vou palestrar nesse congresso, né? Eu disse. Mandei e-mail no grupo da família há 3 semanas. Você até respondeu. Com um joinha. Os lábios dela se apertaram. Vi o convite dela na geladeira, continuei. Ela vai também. E você nunca disse parabéns para mim. Não de verdade. Ela foi convidada pela empresa dela, minha mãe disse baixinho. Ela vai participar. Fazer networking. Eu vou palestrar. Mas claro, vamos fingir que somos iguais. Marina. Não, mãe. Eu estou cansada disso. Trabalhei feito louca para chegar onde estou. Ninguém me entregou nada. E estou cansada de fingir que o silêncio de vocês não dói. Teve uma pausa longa. Depois ela disse. Você sempre foi tão sensível. E foi aí que eu soube que tinha acabado. Saí sem me despedir da Beatriz ou do meu pai. Nas 2 semanas seguintes, foquei em me preparar para o congresso. Meu painel estava marcado logo antes da palestra principal, o que significava visibilidade alta. Eu estava nervosa, mas empolgada. Parecia que tudo pelo qual eu tinha trabalhado estava finalmente se juntando. Minha chefe tinha até deixado escapar que, se corresse bem, eu poderia ser promovida a diretora executiva ainda no 2º semestre. Assumir não só criação, mas toda a estratégia comercial da agência. 2 dias antes do congresso, recebi uma notificação do LinkedIn. Beatriz Carvalho atualizou o perfil. Cliquei por hábito. E travei. Ela tinha adicionado uma nova linha na seção de experiências. Palestrante, Congresso Nacional de Marketing e Inovação Digital 2025, São Paulo. Li 3 vezes. Depois conferi a programação oficial do evento. O nome dela não estava lá. Liguei para minha contato na organização do congresso, uma mulher chamada Patrícia com quem eu tinha construído um bom relacionamento nos últimos meses. Não falei muito, só perguntei se a lista de palestrantes tinha mudado. Não, ela disse. Você ainda é a única Carvalho no palco. Por quê? Nada, eu disse. Só confirmando. Fiquei sentada em silêncio por um bom tempo depois daquela ligação.
porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo. A Beatriz ia aparecer. Fingir que era palestrante, trabalhar a sala, usar meu sobrenome como passe livre num mundo que eu tinha sangrado para alcançar. Provavelmente já tinha contado para meia dúzia de pessoas que a irmã dela também trabalhava na área, só para parecer mais conectada. Olhei para o celular, coração batendo forte. Não de medo, mas de algo mais afiado. Raiva. Anos sendo ignorada, minimizada, descartada. Anos ouvindo que eu era sensível demais, quieta demais, segura demais. E agora? Minha irmã estava usando meu nome e meu sucesso, como ingresso para um mundo onde ela não pertencia. E a pior parte? Eu tinha certeza de que meus pais sabiam, que tinham incentivado, porque para eles não importava qual filha estava no palco, desde que refletisse bem neles. Na manhã do congresso peguei um voo cedo, fiz check-in no hotel, passei meu blazer, revisei minhas anotações. E esperei, porque eu tinha um plano. E quando a Beatriz chegasse sorridente, confiante, usando um crachá que não era dela, eu estaria pronta. Eu não confrontei a Beatriz no momento em que ela chegou ao congresso. Eu queria, mas não fiz, porque alguma coisa em mim tinha mudado. Anos atrás eu teria encurralado ela no saguão, exigido que explicasse, talvez até saído do painel inteiro por pura frustração. Mas eu não era mais aquela pessoa. Então eu observei. Ela entrou usando um vestido alfaiataria azul marinho que provavelmente custou o salário de um mês dela, salto alto, cabelo escovado. Aquela confiança que só vem de nunca ter sido realmente testada. O crachá pendurado no pescoço dela dizia Beatriz Carvalho, imprensa especializada. Imprensa. Claro, ela tinha conseguido um crachá de imprensa. Provavelmente através de algum contato do escritório. Ou talvez tenha simplesmente mentido na inscrição. Não importava. O que importava é que ela estava ali, circulando como se pertencesse, parando em cada estande de patrocinador, tirando selfies em frente aos banners com o logo do evento. A Beatriz me viu do outro lado do salão de exposições. Acenou como se fossemos velhas amigas. Eu dei um aceno leve de volta e voltei para a conversa que estava tendo. Ela não se aproximou. Ainda não. As horas antes do meu painel passaram num ritmo estranho. Conheci outros palestrantes, revisei a logística com a equipe do evento, chequei meus slides 2 vezes. Todo mundo estava animado com o tamanho da audiência, 600 pessoas confirmadas na sala, sem contar as milhares assistindo pela transmissão ao vivo. Era o tipo de oportunidade que podia mudar uma carreira. E ainda assim meu estômago estava embrulhado. Não de nervoso. Bom, não só de nervoso. Era saber que a Beatriz estava lá fora em algum lugar, fingindo ser parte de algo que ela não tinha conquistado. E pior, que minha própria família provavelmente não via problema nenhum nisso. Eu subi no palco às 14h30. As luzes estavam quentes, a plateia era um mar de rostos atentos. Respirei fundo e comecei. Falei sobre ciclos de inovação, sobre como marcas emergentes podem competir com gigantes através de autenticidade e agilidade. Sobre construir equipes que pensam diferente. Sobre ter coragem de apostar em ideias que ainda não têm dados para sustentar. Mas eu também contei uma história. Minha história. Não usei nomes, mas falei sobre trabalhar num lugar onde eu era subestimada. Sobre a pressão de ser a pessoa quieta numa família de vozes altas. Sobre aprender a encontrar poder no silêncio e valor na substância ao invés do barulho. Falei sobre como passei anos esperando permissão para ser boa no que eu fazia. E como o maior crescimento da minha carreira começou quando parei de esperar e simplesmente assumi meu espaço. Quando terminei, as pessoas aplaudiram. Não foi só educação. Foi genuíno. Algumas pessoas até se levantaram. Desci do palco me sentindo como se tivesse acabado de tirar uma camada de pele velha. A versão de mim que ficava quieta, que esperava ser notada, que buscava aprovação de gente que nunca planejou dar. E então veio o momento que eu não tinha planejado. Eu estava no coquetel de networking mais tarde naquela noite, tomando água com gás e conversando com uma recrutadora de uma empresa enorme de tecnologia, quando a Beatriz deslizou para o meu lado. Aí está ela disse, batendo no meu ombro como se fossemos time. A estrela do dia. Me virei. Você não devia estar aqui. Ela levantou uma sobrancelha. Relaxa. Estou só fazendo networking. Conhecendo gente. Com um crachá de imprensa falso? Ela revirou os olhos. É um congresso, Marina. Todo mundo aumenta um pouco a verdade. Além do mais, você não é dona do evento. Não sou dona, eu disse. Mas fui convidada para palestrar. Você inventou uma credencial para entrar de penetra. Ela deu de ombros. Você está sendo dramática. Eu dei um passo para trás. Não me segue. Não se cola no meu nome.
E quando as pessoas perguntarem o que você faz, talvez tente falar a verdade pela primeira vez na vida. Ela riu. Uma risada curta, descrente. Você realmente acha que essa gente se importa? Você acha que alguém aqui vai lembrar a diferença entre a gente? Eu me importo, eu disse. E acho que isso basta. Ela abriu a boca para dizer algo, mas eu já estava indo embora. Não vi ela pelo resto da noite. E então, assim como começou, acabou. Voei de volta para casa no dia seguinte, voltei para a rotina. Meu trabalho, minha equipe, meus objetivos. Mas alguma coisa estava errada. No começo foi sutil. Um silêncio repentino dos meus pais. Ligações que não eram atendidas. Mensagens que recebiam respostas de uma palavra só. Depois, o silêncio virou algo mais alto. Num sábado, abri o Instagram e vi uma foto que minha mãe tinha postado. A Beatriz, em pé num pequeno evento corporativo do escritório dela, na frente de umas 15 pessoas sentadas em cadeiras dobráveis. A legenda dizia: tão orgulhosa da nossa filha por compartilhar seus insights como palestrante convidada este fim de semana. Uma estrela em ascensão. Coração vermelho. Eu não comentei. Não dei like. Mas mandei mensagem para ela em particular. Por que você está fingindo que a Beatriz é algum tipo de especialista? Ela respondeu 3 horas depois. Ela está fazendo coisas incríveis, Marina. Você devia ficar feliz por ela. Eu escrevi de volta. Você algum dia vai ter orgulho de mim? Sem resposta. Foi naquele momento que eu realmente toquei no fundo. Não por causa da Beatriz. Não por causa de alguma mentira que ela contou num crachá falso. Mas porque eu percebi que aquela coisa que eu tinha passado a vida inteira perseguindo, validação da minha família, nunca ia chegar. Eles tinham escolhido em quem acreditar. E não era em mim. Não saí do apartamento naquele fim de semana. Sentei com o peso daquilo. A finalidade de saber que não importava o quão alto eu subisse, não importava o que eu conquistasse, eu sempre seria a nota de rodapé na história de outra pessoa para eles. Me senti vazia. Como se meu sucesso não valesse nada se eles não se importassem. Mas em algum lugar daquele silêncio, uma outra coisa começou a se formar. Uma nova pergunta. E se o orgulho deles não fosse mais o ponto? E se eu parasse de me medir com uma régua que eles nunca tiveram intenção de me dar? Na segunda-feira, cheguei no escritório mais cedo que o normal. Minha chefe me pegou no corredor e sorriu. Marina, aquele painel foi fenomenal. Não paro de ouvir comentários sobre ele. Obrigada. A gente tem conversado lá em cima, ela continuou. E queremos expandir o projeto piloto que você está liderando. Dobrar o escopo. Uma equipe completa sob você. Orçamento próprio. Autonomia total. Eu pisquei. Sério? Sério, ela disse. Você se provou. Repetidamente. Pela primeira vez eu não duvidei. Não perguntei, tem certeza? Ou, você acha que estou pronta? Só assenti e disse. Eu adoraria. E era verdade. Os meses seguintes foram uma explosão de progresso. Contratei gente nova, liderei reuniões de estratégia, lancei iniciativas que chamaram a atenção da diretoria executiva. O newsletter interno da empresa destacou nosso projeto 3 vezes em 2 meses. Recrutadores começaram a me mandar mensagens toda semana. Eu me sentia imparável. Mas mais do que isso, eu me sentia vista. Não pelos meus pais. Não pela Beatriz. Mas pelas pessoas que importavam agora. Minha equipe. Meus colegas. Os profissionais que me viram subir de analista quieta para diretora com voz. Comecei a mentorar funcionários juniores. Palestrei em mais 2 eventos. Fui convidada para um podcast sobre estratégia de marca e liderança em empresas de crescimento rápido. E aos poucos, a parte vazia dentro de mim começou a se preencher. Não com validação, mas com clareza. Eu percebi que não precisava de vingança para me sentir completa. Mas isso não significava que eu não ia ter. Porque bem quando eu achei que tinha seguido em frente, um pacote chegou no meu escritório. Sem remetente. Dentro estava um folder impresso em papel caro. Brilhante. Profissional. BC Consultoria Estratégica, transformando visões em resultados. Beatriz tinha aberto uma empresa de consultoria. E lá na seção de credenciais, em letras claras e confiantes. Palestrante, Congresso Nacional de Marketing e Inovação Digital 2025. Não como participante. Como palestrante. Eu quase ri. Mas o que realmente chamou minha atenção foi a parte de trás do folder. Uma lista de empresas com quem ela alegava ter colaborado. E uma delas era a minha. A Vértice. Foi quando eu soube que era a hora. Não de provar nada para os meus pais. Não de ganhar alguma competição imaginária. Mas de traçar uma linha. Porque a Beatriz tinha finalmente cruzado para o meu mundo. E dessa vez ela arrastou meu nome junto. Então fiz o que faço de melhor.
Comecei a planejar. Silenciosamente. Estrategicamente. Sem emoção, sem confronto. Só uma série bem cronometrada de movimentos que ia mostrar para todo mundo, não só para Beatriz, mas para as pessoas que ela estava tentando impressionar. Exatamente o que acontece quando você constrói seu sucesso nos ombros de outra pessoa. Eu não estava procurando vingança. Não mais. Estava procurando a verdade. E a verdade estava prestes a vir à tona. Olhei para aquele folder brilhante como se fosse um espelho do passado. A foto da Beatriz, queixo levantado, braços cruzados, aquela pose de executiva confiante. A lista de buzzwords, disrupção estratégica, liderança visionária, framework inovadores, palavras que eu usava no meu dia a dia, agora massacradas em jargão vazio no material que ela provavelmente tinha distribuído como se fossem cartões de visita em eventos de hotel. As alegações que ela fazia eram ousadas. Ousadas demais. Uma linha se destacou mais que o resto. Ex-palestrante do Congresso Nacional de Marketing e consultora estratégica para a Vértice Agência Digital. Minha empresa. Meu cargo. Meu trabalho. Se eu não fizesse nada, isso podia refletir mal em mim. Podia parecer que eu tinha endossado ela. Que eu era cúmplice dessa fantasia. Foi o momento em que senti a mudança de novo. Não só raiva. Algo mais frio. Mais focado. A diferença entre fúria e determinação. Abri meu laptop. A primeira coisa que fiz foi tirar prints de cada página do folder. Depois entrei no site listado no rodapé. Claro que ela tinha um site. Cheio de postagens em blog mal escritas, depoimentos inflados e fotos estoque de apertos de mão. Uma das postagens do blog chamou minha atenção. O poder da liderança silenciosa. Parecia familiar demais. Li a primeira linha e meu estômago caiu. Era minha palestra. Do Congresso. Não palavra por palavra, mas parafraseada de um jeito tão óbvio que era quase insultuoso. Mesma estrutura de argumento. Mesmos pontos. Até a mesma piada sobre silêncio não ser passividade, mas estratégia. Ela tinha plagiado minha fala. Conferi as datas. O vídeo da minha palestra tinha sido publicado no canal oficial do Congresso 3 semanas antes. O post dela no blog tinha sido publicado uma semana depois. Eu estava pronta, mas não ia ligar para ela. Não ia mandar mensagem furiosa no WhatsApp da família. Isso nunca funcionou. Não, eu queria algo mais limpo, mais inteligente. Algo que ela não veria vindo. Comecei pelo caminho legal. Chamei a Renata, uma das advogadas da empresa que eu tinha trabalhado antes numa revisão de contrato com cliente. Eu lembrava que ela era afiada, direta, o tipo que dissecava cláusulas como se fossem organismos vivos. Marquei uma reunião privada. Coloquei tudo na mesa. Prints, URLs, o folder. Ela ouviu em silêncio, folheando as páginas, o rosto indecifrável. Quando terminei, ela olhou para cima e disse: "Isso é sério. Você acha que ela está realmente conseguindo clientes com isso?" "Não importa", ela disse. "A implicação por si só é arriscada. Se ela alega filiação com a gente e algo der errado com um cliente, nosso nome pode ser puxado para a situação." "Exatamente." Ela assentiu devagar. "Vou redigir uma notificação de cessação e desistência. E uma declaração esclarecendo nossa desassociação. Você quer seu nome nisso?" Hesitei. "Ainda não." Ela me deu um olhar de entendimento. "Guardando suas munições?" "Algo assim." No fim do dia tínhamos um documento pronto. Uma carta formal de cessação, junto com uma declaração para ser usada se precisássemos ir a público. Mas eu não mandei. Não imediatamente. Porque isso não era só sobre parar a Beatriz. Era sobre revelá-la. Publicamente. Permanentemente. Então cavei mais fundo. Entrei em contato com uma das minhas antigas colegas do Congresso, a Patrícia, que fazia parte do comitê de organização. Contei o que estava acontecendo. Mostrei o folder, o site, as fotos manipuladas. A reação dela foi instantânea. "Meu Deus, Marina. Eu lembro dela. Aquela moça que ficava circulando nos bastidores tentando entrar no jantar dos palestrantes. Era ela. Ela tentou me convencer de que era sua co-apresentadora. Tive que checar com você porque estavam confusos sobre qual carvalho deveria estar na lista." Senti minha mandíbula apertar. Ela está usando o nome do Congresso agora. Dizendo para as pessoas que foi palestrante convidada. Patrícia soltou um suspiro longo. "Você quer que a gente emita uma correção pública?" Balancei a cabeça. "Ainda não. Preciso alinhar tudo primeiro." E foi exatamente isso que fiz. Nas semanas seguintes comecei a montar meu caso. Silenciosamente. Metodicamente. Como se estivesse montando um tabuleiro de xadrez. Entrei em contato com 3 das empresas que a Beatriz alegava ter colaborado. 2 nem responderam.
mas uma respondeu. A resposta foi reveladora. Nunca ouvimos falar dela. Nunca trabalhamos com nenhuma consultoria com esse nome. Depois, por pura coincidência, ou talvez karma, uma antiga colega da Beatriz me mandou mensagem no LinkedIn. Oi, isso é aleatório, mas vi seu nome num podcast e percebi que sua irmã vivia te mencionando no happy hour. Ela dizia que te treinou quando você estava começando em marketing. Engraçado, né? Engraçado não era a palavra que eu usaria. Mas agora eu tinha um padrão, um histórico, e o suficiente para montar algo maior. Liguei para uma conhecida da época da faculdade que tinha ido para o jornalismo investigativo. O nome dela era Júlia, e ela era especializada em exposés de negócios, golpes, credenciais falsas, esquemas de pirâmide. O pacote completo. Mandei tudo para ela. No começo, ela hesitou. Isso é pessoal, Marina? Começou assim, eu disse. Mas agora é profissional. Ela está usando afiliações falsas para construir um negócio. Está colocando nomes de empresas reais, adulterando eventos públicos, plagiando propriedade intelectual. E eu não sou a primeira pessoa que ela fez isso. Ela pediu 2 dias. Eu dei 4. Quando ela me ligou de volta, estava sem fôlego. Achei mais coisa. Muito mais. Ela tinha descoberto um depoimento falso no site da Beatriz, atribuído a um VP de uma empresa de fintech que não existia. A foto usada era de um perfil do LinkedIn editado, um cara chamado Alexandre Menezes que não tinha ideia de que o rosto dele estava sendo usado. Ela também achou um podcast onde a Beatriz tinha aparentemente entrevistado a si mesma, usando um filtro de voz para fingir que era uma cliente satisfeita. Teria sido cômico se não fosse tão patético. Quero rodar a matéria, Júlia disse. Nada difamatório. Só o suficiente para levantar questões. Posso cronometrar isso? Pausa. Cronometrar para quê? Tem um evento chegando. Outro congresso menor, mais regional, mas ainda respeitável. A Vértice é patrocinadora. Estou escalada para fazer as palavras de abertura. E vi o nome da Beatriz na lista de confirmados. Dessa vez ela nem está fingindo palestrar. Ela se inscreveu como imprensa de novo. A audácia. Me dá 3 semanas, eu disse. Durante aquelas 3 semanas, garanti que tudo estava no lugar. Renata finalizou os documentos legais e os liberou para serem divulgados. A equipe de comunicação da empresa escreveu uma declaração esclarecendo que Beatriz Carvalho não tinha afiliação com a Vértice e nunca teve. Júlia me mandou o rascunho do artigo dela, uma peça polida e contundente sobre falsa propaganda, manipulação de imagem, e a linha tênue entre ambição e fraude. E finalmente, só para garantir, Patrícia me mandou um e-mail com o carimbo oficial. Uma carta do Congresso Nacional de Marketing declarando que Beatriz Carvalho nunca palestrou, apresentou, ou foi formalmente convidada em qualquer capacidade além de um passe de visitante. Tudo que restava era a execução. Na manhã do evento, entrei no local com uma calma que eu não sentia há anos. A Beatriz já estava lá, rindo com alguns fornecedores, segurando um crachá de imprensa como se fosse um passe VIP para o sucesso. Ela ainda não tinha me visto. Perfeito. Porque quando ela me visse, já seria tarde demais. O primeiro dominó caiu às 10h47 da manhã. Foi quando o artigo da Júlia foi ao ar. A falsa especialista, como uma mulher mentiu seu caminho para a indústria de marketing. Caiu no LinkedIn primeiro, depois no Twitter. Depois começou a circular nos grupos de WhatsApp do mercado. Em 15 minutos estava em toda parte. Entrevistas, screenshots, clipes de áudio do podcast falso. Até uma comparação lado a lado do post de blog plagiado da Beatriz versus minha palestra no Congresso. Ela não tinha usado meu nome por minha solicitação, mas as referências eram óbvias o suficiente para qualquer um no nosso círculo. O artigo terminava com uma linha simples. Numa indústria construída sobre inovação, credibilidade importa mais que carisma. E cedo ou tarde, a verdade alcança. Não demorou muito para o segundo dominó cair. Às 11h02, a declaração oficial da Vértice foi ao ar no nosso site corporativo. Fomos alertados sobre indivíduos que falsamente alegam afiliação profissional com a Vértice Agência Digital. Essas alegações são categoricamente falsas. A Vértice não mantém nenhum relacionamento profissional, contratual ou consultivo com Beatriz Carvalho. Eu tinha programado minhas palavras de abertura para as 11h15. Quando subi no palco, metade da audiência já estava sussurrando. As pessoas olhavam para os celulares, os rostos mudando de curiosidade para confusão para descrença. Algumas cabeças viraram para Beatriz, que ainda estava plantada na multidão completamente alheia. Não a chamei pelo nome. Não precisava. Fiz meu discurso conforme planejado, focada com visão de futuro, afiada.
Mencionei a importância de ética na inovação, de construir algo real, de ganhar confiança do jeito difícil. Quando desci do palco, as pessoas aplaudiram. Não só educadamente, genuinamente. E foi quando vi a Beatriz, parada de lado, boca ligeiramente aberta, olhos fixos nos meus. Eu acenei para ela. Uma vez, calma, controlada. Ela começou a andar na minha direção. Mas antes de me alcançar, foi interceptada. 2 membros da equipe do evento a pararam. Um deles estava segurando um papel impresso. Era o e-mail oficial do Congresso Nacional de Marketing, o que confirmava que a Beatriz nunca tinha sido palestrante. Senhora Carvalho, precisamos conversar. Não fiquei para ver o que aconteceu depois, porque eu não precisava. A armadilha tinha sido armada. A verdade tinha sido exposta, peça por peça. Tudo que restava agora era o estrago. E o estrago foi absoluto. Às 14 horas, o site da BC Consultoria Estratégica tinha saído do ar. Às 16 horas, 2 das empresas que a Beatriz tinha se aproximado como potenciais clientes emitiram declarações formais negando qualquer associação. Uma delas marcou o artigo da Júlia no tweet. Era mesquinho? Talvez. Mas era satisfatório? Com certeza. No dia seguinte, o perfil do LinkedIn da Beatriz tinha sido completamente desidratado. Foram embora os títulos ousados, as biografias cheias de jargão. Ela tinha mudado a Eadline para algo simples e desesperado, advogada em transição, aberta a oportunidades. Os comentários embaixo eram brutais. Alguns sarcásticos. Alguns apenas confusos. Alguns marcando o artigo da Júlia diretamente. E meus pais? Essa parte não foi tão pública, mas de certa forma cortou mais fundo. 3 dias depois do artigo ser publicado, recebi uma ligação da minha mãe. A primeira em semanas. Não atendi. Ela deixou mensagem de voz. Marina, nós não sabíamos que era tão sério. Ela nos disse que estava indo bem, que você estava ajudando ela a fazer conexões. Nós só queríamos acreditar que ela estava finalmente encontrando o caminho dela. Uma pausa longa. Respiração pesada. Me desculpa. Nós 2 te pedimos desculpas. Salvei a mensagem. Nunca respondi, porque não era sobre raiva. Não mais. Era sobre limites. Sobre não me encolher para criar espaço para gente que se recusava a me ver. Nos dias que se seguiram, tentei voltar ao normal. Minha rotina, meu trabalho, minha equipe. Mas alguma coisa tinha mudado. Não só externamente, mas dentro de mim. Eu tinha passado tanto tempo da minha vida medindo meu valor pelo quanto meus pais me aprovavam, pelo quanto a Beatriz me respeitava. E agora, pela primeira vez, eu percebi que aquela aprovação nunca tinha sido o prêmio. Era uma ilusão. Uma cenoura pendurada na minha frente para me manter correndo numa esteira que não levava a lugar nenhum. Uma semana depois do congresso, a Renata me chamou na sala dela. Você viu isso? Ela perguntou, virando o laptop para mim. Era um e-mail da Beatriz, para o departamento jurídico da Vértice. O assunto dizia, pedido formal de retratação. Abri e li. Era longo, divagante. Ela alegava que a declaração da empresa tinha prejudicado sua reputação injustamente e que ela nunca tinha intenção de enganar ninguém. Ela dizia que tinha mal entendido a natureza da sua participação no congresso e que o material de marketing tinha sido um erro de comunicação de um designer freelancer. No final, ela pedia que a Vértice emitisse uma retratação pública e que eu, pessoalmente, fizesse uma declaração esclarecendo que não havia má-fé. Olhei para Renata. Ela está falando sério? Aparentemente. O que você quer que eu faça? Renata se recostou na cadeira, estudando meu rosto. É sua chamada, Marina. Posso responder formalmente negando o pedido. Ou você pode lidar com isso do seu jeito. Pensei por um longo momento. Parte de mim queria simplesmente ignorar. Deixar os advogados responderem. Seguir em frente. Mas outra parte, a parte que tinha carregado anos de silêncio, de ser minimizada, de ser a filha invisível, queria que ela soubesse. Realmente soubesse. Vou responder eu mesma, eu disse. Renata assentiu. Vou revisar antes de você mandar. Voltei para minha mesa e abri um documento em branco. Fiquei olhando para a tela por 10 minutos antes de começar a escrever. Beatriz, recebi seu e-mail pedindo retratação. Não vai ter. Vou ser clara, já que clareza parece ser algo que você tem dificuldade. Você não mal entendeu sua participação no congresso. Você mentiu. Você criou materiais de marketing alegando ser palestrante quando era apenas participante. Você plagiou minha fala. Você usou o nome da minha empresa sem permissão. E fez tudo isso sabendo exatamente o que estava fazendo. Você não me deve uma desculpa.
Você me deve anos de respeito que nunca me deu. Mas eu não estou mais esperando por isso. O que aconteceu não foi um erro de comunicação. Foi um padrão. Um padrão de construir sua imagem às custas do trabalho de outras pessoas. E dessa vez, você escolheu a pessoa errada. Não vou pedir desculpas por contar a verdade. Não vou retificar declarações que são factuais. E não vou fingir que isso foi um mal-entendido só para proteger sua reputação. Você passou anos me tratando como se eu fosse uma piada. Como se meu trabalho fosse menos válido que o seu só porque eu era mais quieta, mais cuidadosa, mais focada em substância que em performance. E nossos pais deixaram. Cada vez que você me diminuiu na frente deles e eles riram. Cada vez que ignoraram minhas conquistas enquanto faziam festa para suas. Cada vez que me disseram que eu era sensível demais, quando eu ousava mencionar. Eu deixei porque eu achava que eventualmente, se eu trabalhasse duro o suficiente, eles viriam. Você veria. Mas vocês nunca viram, porque nunca quiseram. Então não, Beatriz. Você não vai ter sua retratação. O que você vai ter é a verdade. E a verdade é essa, você não é uma vítima de um mal-entendido. Você é alguém que foi pega. E agora você tem que viver com as consequências. Marina. Mostrei para Renata. Ela leu 2 vezes. Isso é pessoal, ela disse calmamente. Eu sei. Você tem certeza que quer mandar isso? Pensei na menina que eu era há 5 anos. A que ficava quieta, a que engolia insultos, a que se desculpava por ocupar espaço. Tenho certeza. Então manda. Mas manda do seu e-mail pessoal, não da empresa. Fiz exatamente isso. Apertei enviar e senti algo soltar no meu peito. Não era vingança. Não exatamente. Era fechamento. Era uma porta se trancando atrás de mim enquanto eu caminhava para frente. A Beatriz nunca respondeu. Mas 2 dias depois, minha mãe ligou de novo. Dessa vez, eu atendi. Marina, ela disse, voz trêmula. Sua irmã está destruída. Eu sei. Ela cometeu erros, mas não merecia isso. Você a humilhou publicamente. Respirei fundo. Não, mãe. Eu expus a verdade. Há diferença. Você poderia ter conversado com ela. Poderia ter resolvido isso em família. Eu tentei conversar com vocês por anos. Nenhum de vocês escutou. Então parei de tentar. Silêncio do outro lado. Depois, em voz baixa. Você sempre foi a filha difícil. E foi nesse momento que algo clicou. Não com raiva. Não com mágoa. Mas com clareza absoluta. Sabe de uma coisa, mãe? Você está certa. Eu sempre fui a filha difícil. Porque eu não fiz as coisas do jeito que vocês queriam. Eu não sorri e aceitei ser tratada como plano B. Eu não fingi que estava tudo bem quando não estava. Minha voz estava firme agora. Calma. A Beatriz sempre foi mais fácil para vocês. Porque ela performava. Ela dava show. E vocês amavam o show. Não importava se era real ou não. Desde que parecesse bom. Marina, isso não é justo. Não, mãe. O que não é justo é eu ter passado 27 anos tentando ganhar uma aprovação que vocês nunca planejaram dar. E agora? Eu não preciso mais. Você realmente vai cortar a gente da sua vida por causa disso? Pausa. Não estou cortando ninguém. Estou só parando de me diminuir para caber no espaço que vocês nunca fizeram para mim. Então o quê? Vamos simplesmente não nos falar mais? Não sei, eu disse honestamente. Mas sei que não vou mais aparecer em jantares onde sou tratada como cidadã de segunda classe. Não vou mais fingir que comentários maldosos são brincadeiras. E não vou mais pedir desculpas por ser boa no que faço. Ouvi ela respirar do outro lado. Depois mais baixo. Eu não sei como consertar isso. Eu também não, mãe. Mas não é minha responsabilidade consertar sozinha. Desligamos pouco depois. Sem gritaria. Sem drama. Só silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio não pesava. Os meses seguintes foram estranhos. Libertadores, mas estranhos. Minha carreira continuou subindo. A promoção que minha chefe tinha mencionado? Veio. Diretora executiva de criação e estratégia. Um aumento de salário considerável. Uma equipe expandida. Autonomia total. Eu estava palestrando em eventos maiores agora. Meu nome começou a aparecer em listas de profissionais para ficar de olho. Recebi convites para painéis, podcasts, mentorias. E o mais estranho, eu comecei a gostar de mim mesma. Não da forma performática que a Beatriz sempre fez, aquela confiança de fachada que precisa de validação constante. Mas algo mais profundo, mais silencioso. Uma certeza tranquila de que eu sabia quem eu era e do que eu era capaz. Parei de checar o Instagram da minha mãe para ver se ela tinha postado algo sobre mim. Parei de esperar mensagens da Beatriz pedindo desculpas. Parei de medir meu sucesso pelo quanto eles se importavam.
E sabe o que aconteceu? Eu prosperei. 6 meses depois do congresso, estava num evento de networking quando vi alguém familiar do outro lado da sala. Beatriz. Ela estava diferente. Cabelo mais curto. Roupa mais simples. Sem o salto alto, sem o blazer caro. Ela estava conversando com alguém, mas a energia era diferente. Mais contida. Mais humilde. Nossos olhos se encontraram do outro lado da sala. Ela congelou. Por um segundo, achei que ela ia virar e ir embora. Mas não foi. Ela respirou fundo e caminhou até mim. Marina, ela disse baixinho. Posso falar com você? Cruzei os braços. Pode. Ela olhou para o chão. Depois de volta para mim. Eu não sei por onde começar. Que tal pela verdade? Ela fez uma careta. Depois assentiu. Você estava certa. Sobretudo, eu menti. Inflei coisas. Usei seu nome. E eu sabia o que estava fazendo. Não foi erro de designer ou mal-entendido. Eu queria tanto parecer bem-sucedida que não me importei com quem eu machucasse no processo. Fiquei em silêncio, esperando. Perdi clientes. Perdi credibilidade. O escritório me mandou embora. Não oficialmente, mas deixaram claro que minha marca pessoal estava prejudicando a reputação deles. Ela soltou uma risada amarga. Eu fiquei com raiva no começo. Achei que você tinha me sabotado. Que tinha exagerado tudo só para me ferrar. Mas então, eu reli o artigo. Vi os screenshots, as provas, e percebi. Percebeu o quê? Que eu fiz tudo isso comigo mesma. E que você só contou a verdade. Ela limpou a garganta. Eu não estou pedindo seu perdão. Não espero isso. Mas eu queria que você soubesse que eu entendi. Finalmente. Estudei o rosto dela, procurando sinais de manipulação, de performance. Mas tudo que vi foi cansaço. E algo que parecia arrependimento de verdade. O que você está fazendo agora? Perguntei. Trabalhando no escritório menor, sem sociedade, sem holofotes. Só advocacia de verdade. Está me forçando a realmente aprender, a realmente crescer. Ela deu um meio sorriso. Engraçado como funciona, né? Quando você para de fingir, você realmente tem que se tornar boa em algo. Não sorri de volta, mas também não virei as costas. Espero que funcione para você, Beatriz. De verdade. Obrigada, ela disse baixinho. E Marina? Parabéns pelo cargo novo. Li sobre isso. Você merece. Ela esperou como se houvesse mais a dizer. Quando percebi que não havia, ela acenou e se afastou. Não foi um momento de filme. Não teve abraço. Não teve reconciliação dramática. Mas teve algo. Uma conclusão. Um reconhecimento. E isso era suficiente. Quanto aos meus pais, levou mais tempo. Muito mais. Não falamos por quase um ano. Não por raiva, mas por necessidade. Eu precisava daquele espaço. Precisava construir uma vida onde meu valor não dependia da opinião deles. Foi minha mãe quem eventualmente fez contato de novo. Não com grandes desculpas ou promessas. Só um texto simples. Vi você no artigo da Exame. Fiquei orgulhosa. De verdade dessa vez. Não respondi imediatamente. Deixei sentar por alguns dias. Depois escrevi de volta. Obrigada. Isso significa alguma coisa. Mas preciso que você entenda. Não estou procurando mais por orgulho. Construí o meu próprio. Ela respondeu, eu sei. E acho que é por isso que estou orgulhosa. Não voltamos a ser como éramos. Talvez nunca voltemos. Mas começamos a reconstruir, devagar, em novos termos. Termos onde eu não encolho. Onde eu não peço desculpas por ter sucesso. Onde eu não aceito ser a nota de rodapé na história de outra pessoa. Hoje, 2 anos depois daquele Natal que mudou tudo, estou sentada no meu escritório. É um escritório de verdade agora, com janelas que dão para a cidade, uma equipe de 15 pessoas, projetos que estão moldando a direção da empresa. Tem uma foto na minha mesa. É do meu time depois de fecharmos nossa maior campanha do ano. Todo mundo sorrindo, comemorando, orgulhosos do que construímos juntos. Não tem nenhuma foto da minha família lá. Não por raiva, mas porque essa é a família que escolhi. As pessoas que me viram pelo que sou e decidiram que isso era suficiente. Meu telefone toca. É uma mensagem da Beatriz. Parabéns pela capa da revista. Você está arrasando. E dessa vez, não estou fingindo que sou você. Promessa. Eu rio. Um pouco. Escrevo de volta, obrigada. Boa sorte no novo caso. Não somos próximas. Provavelmente nunca seremos. Mas há paz. E respeito. E é mais do que tivemos em anos. Às vezes as pessoas me perguntam se valeu a pena. A exposição. A confrontação. O corte com minha família.
E eu sempre respondo a mesma coisa. Não foi sobre vingança. Nunca foi. Foi sobre verdade. Foi sobre me recusar a ser pequena para que outras pessoas pudessem se sentir grandes. Foi sobre finalmente escolher a mim mesma. Porque eu aprendi algo importante nesses últimos anos. Você não ganha provando que está certa. Você ganha parando de pedir permissão para ser quem você é. A Beatriz me viu como uma escada. Meus pais me viram como uma filha de backup. E eu deixei. Por anos. Porque eu achava que se eu fosse boa o suficiente, quieta o suficiente, útil o suficiente, eles finalmente me viriam. Mas a verdade é que algumas pessoas nunca vão te ver. Não importa quantas vezes você prove seu valor. Não importa quantas montanhas você escale. E chega um ponto onde você tem que decidir. Você continua escalando para eles? Ou você começa a escalar para você mesma? Eu escolhi a mim mesma. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu me sinto livre. Não porque eu destruí minha irmã, mas porque eu finalmente construí algo que era meu. Algo real. Algo que não dependia da aprovação de ninguém além da minha. Às vezes, vingança não é um ato grandioso. É um momento quieto onde você percebe que não precisa mais da validação das pessoas que te machucaram. É caminhar para longe das pessoas que te subestimaram e deixá-las sentar no silêncio que criaram. É sucesso sem desculpas. E às vezes, apenas às vezes, é escolher a si mesma, e perceber que isso sempre foi suficiente. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!